Esse mês é mês de missões. E o meu coração foi incomodado desde o começo com uma pergunta que eu quero responder nesta noite, ou pelo menos tentar, à luz da palavra de Deus, responder. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo assim. O Velho Testamento é o livro que apresentava as profecias concernentes à vinda de Jesus. Eu pergunto aos irmãos, as profecias se cumpriram? Jesus veio a este mundo ou não? O que você acha? Sim ou não? Ele veio. As profecias concernentes a Jesus Cristo se cumpriram integralmente. Todas elas se cumpriram ou estão se cumprindo e ainda se cumprirão ao longo do desfecho do grande plano de Deus através da história. Quando Jesus esteve aqui no seu ministério público, que durou entre 3 e 3 anos e meio, pregando aos seus, e como João mesmo registra, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ele então anunciando, pregando o evangelho do reino entre os judeus, diversas vezes ele disse que quando ele então fosse para Jerusalém, ele morresse em Jerusalém, porque isto aconteceria, ele sofreria nas mãos dos sacerdotes, ele seria levantado numa cruz, morreria. Ele sempre vinha dizendo aos seus discípulos da seguinte maneira: olha, eu vou para lá, eu vou morrer. Depois de 3 dias eu ressuscitarei, e então eu subirei para o meu Pai. Mas quando eu for para o Pai, eu não vou deixar vocês o quê? Órfãos, ou desassistidos, ou sós. Não. Ele disse que quando ele fosse, e ele foi, ele enviaria o Consolador. E o Consolador é uma referência muito clara à terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que veio então para habitar na vida da igreja. É interessante, irmãos, que quando nós estávamos lendo esse texto de Atos 1, eles estão exatamente entre os 40 dias após a ressurreição e então os 50 dias para a chegada do Espírito Santo. O texto que nós lemos, então, Jesus sobe, depois de aparecer por 40 dias aos discípulos, e 10 dias os discípulos estão reunidos em Jerusalém, eles estão orando na cidade de Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo. O que vai acontecer exatamente no capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Mas sabe o que é mais interessante? É que Jesus, ele diz que quando o Espírito viesse, ele teria um objetivo básico e primário a desenvolver na igreja. Olhem para os irmãos verem lá no versículo 8 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, texto que nós lemos. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o objetivo do Espírito Santo habitar a igreja, habitar a vida do crente, é que ele seria revestido de poder, portanto, capacitado para ser um instrumento para a propagação, para ser um instrumento como testemunha de Jesus neste mundo, na história. Isso então estabelece um fato. A obra principal da igreja, portanto, igreja habitada pelo Espírito Santo e crentes habitados pelo Espírito Santo, é a pregação do Evangelho. A igreja ainda está neste mundo para proclamar, até que, como Paulo escreve aos Romanos, seja completa ou completado o chamado plenitude dos gentios, até que então a igreja se forme completamente. Então nós estamos neste mundo para pregar, para testemunhar. E para isso o Espírito Santo habita na vida da igreja, para isso o Espírito Santo habita na nossa vida. Mas diante desse fato, ou diante desta prédica, a realidade não tem sido esta, ou a prática não tem sido esta na vida de muitos. Se eu te fizer a seguinte pergunta: qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Eu não estou dizendo aqui que você convidou alguém para vir à igreja.
Eu não estou dizendo aqui de que você chegou para alguém e se identificou, olha, eu sou crente, e pronto. Eu estou falando qual foi a última vez que você teve a oportunidade com alguém que lhe abriu a porta, num determinado momento, num determinado contato, em que você teve a capacidade de responder a esta pessoa, apresentar a esta pessoa a razão da esperança que há em você. Ou apresentar a esta pessoa o plano de salvação, mostrando que somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus, mas Deus resolveu o problema enviando o seu Filho, e todo que nele crê, então tem vida eterna. Qual foi a última vez que você e eu, nós, falamos ou evangelizamos alguém? Você se lembra? Você se lembra qual foi a última vez que você compartilhou o evangelho de Jesus com alguém? Quando nós olhamos para os crentes hoje, irmãos, algumas questões surgem. E poderíamos pontuá-las da seguinte maneira: por que será que a igreja deixou então de evangelizar? Aqueles crentes que outrora eram conhecidos, e os batistas inicialmente eram conhecidos como o quê? Quem se lembra? Como que chamavam os batistas? Os bíblias. Por quê? Que andavam com o livro preto debaixo do braço. E por onde iam, falavam, visitavam, testemunhavam, pregavam. O tempo passou e os bíblias, onde estão? O que será que tem acontecido com muitos que não têm mais evangelizado, não têm mais compartilhado a razão da esperança que há nele? O que está acontecendo com aqueles que professam ser habitados pelo Espírito, mas não proclamam, não pregam, não anunciam mais o Evangelho? Será que a visão que muitos têm, e a visão impregnada ou impregnada no coração de algumas pessoas, é que simplesmente fazer missões, e esse mês é muito apropriado para dizer isto, é só simplesmente enfiar a mão no bolso, dar dinheiro e com isto achar, eu estou fazendo missões? Ainda que doar faça parte, missões é muito mais do que isto. Missões envolve a prática da oração pelos missionários e por aqueles que pregam. Missões envolve a contribuição, sim. Mas a igreja está neste mundo para ser testemunha e, portanto, missões envolve a pregação, a proclamação, anunciar a fé em Cristo Jesus. E aí, então, vem o tema do meu sermão. A pergunta: por que muitos não evangelizam mais? E então, irmãos, eu vou tentar, com base nessa introdução aqui, tentar responder essa pergunta, olhando para as Escrituras. E nas Escrituras eu observei 4 respostas. 4 questões que podem nos ajudar a perceber por que muitos hoje já não evangelizam mais. E eu espero que quando nós formos pensando em cada uma delas, cada um que aqui está, sonde-se diante de Deus. E se alguma questão precisa ser corrigida, que corrija. E que nós, então, pela graça de Deus, sejamos levados à evangelização, à proclamação da palavra de Deus. Por que não evangelizam mais? Primeiro, você quer anotar? Vou dar tempo para você anotar. Pode ser que as pessoas da igreja já não evangelizam mais, porque essas pessoas podem não ser pessoas regeneradas. Eu vou repetir isso. Pode ser que você não evangeliza mais, ou não se preocupa mais com a evangelização, porque talvez você nunca experimentou regeneração. E o texto que eu uso para dar base a isto é o texto onde Jesus conversa com um homem que era de dentro da principal religião do seu tempo. Os irmãos se lembram quem é ele? Nicodemos. Capítulo 3 de João. Se os irmãos quiserem abrir no texto. Nós vivemos num tempo onde muitos crentes são nominais. Tem nome de que vive, mas está morto. Nós vivemos num tempo onde podemos dizer que a igreja está caracterizada por alguns típicos religiosos que falam o evangeliquez, e aqui eu uso uma palavra que é muito comum hoje no meio das igrejas, frequentam os serviços religiosos, portanto, vêm aos cultos,
e podem até ser oficiais da igreja, desenvolvendo atividades em comissões, em aula e assim por diante, porém, estão mortos espiritualmente. Quando Nicodemos vem conversar com Jesus na calada da noite, para não ser visto possivelmente pelos seus amigos religiosos, ele chega achando que a sua palavra impressionaria o mestre, e ele chama Jesus de mestre. E então Jesus imediatamente lhe diz: saiba de uma coisa, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode entrar e nem ver o reino de Deus. Nicodemos, ao ser confrontado com a necessidade da regeneração, diz a Bíblia que ele então, confuso nos seus pensamentos humanos e possivelmente religiosos, ele mesmo vai dizer: mas como pode ser isto? Como eu posso, sendo já desse tamanhozão, ou desse tamanho, eu uso a palavra tamanhozão aqui que não existe, né? Mas já sendo desse tamanho, tão grande, como que eu posso voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus então vai dizer, novamente, você precisa nascer da água, que é uma referência à palavra de Deus. Você precisa nascer do Espírito, que é uma referência ao Espírito Santo, as duas sementes que produzem vida. E então Jesus, no versículo 7 desse capítulo, diz assim: não te admires de eu te dizer, é necessário nascer de novo. A grande verdade, irmãos, que o ambiente religioso dos nossos dias tem feito com que muitos que até nascem em um lar cristão, mas nunca tiveram de fato experiência de regeneração, arrependimento de pecados, conversão e vida de discípulo. Só uma questão rápida e uma pergunta muito simples e muito elementar para a vida cristã. Qual é a primeira palavra do Evangelho? Alguém sabe? Quando você vai anunciar o Evangelho a alguém, qual é a primeira palavra que o Evangelho nos ensina a dizer? Hã? Não ouvi. Não ouvi. O que o irmão falou? Também. Mas tem uma palavra. Arrependei-vos. Nós vivemos num tempo, irmãos, que esta primeira palavra da pregação do Evangelho foi esquecida. As pessoas já não querem mais serem confrontadas com os seus pecados, arrependerem-se dos seus pecados, mudarem as suas práticas pecaminosas. E muitos não mudam porque não experimentaram regeneração. Não são nascidos de novo. E como que eu posso e como nós podemos exigir de um não nascido de novo que ele evangelize? É impossível. Porque ele não vai evangelizar, ele não vai sentir a necessidade de compartilhar a fé, de compartilhar o nome de Jesus com aquelas pessoas que não conhecem, porque na verdade ele não sabe o que significa ser regenerado, ser habitado por Deus, ser habitado pelo Espírito Santo. Ter um compromisso com alguém, seguir Jesus até o fim e, se necessário, até a morte. Ou até a morte. Então não se pode exigir de um não regenerado que ele evangelize. Irmãos, essa é a primeira resposta, eu creio. Os irmãos se lembram de Agripa? Quando Paulo estava conversando com ele, um dos reis romanos que governavam ali as províncias e controlavam a própria nação de Israel. O apóstolo Paulo estava falando com ele, apresentando a sua defesa, e chega um determinado momento da conversa, os irmãos quiserem ler, pode olhar, Atos capítulo 26, versículo 27 até o versículo 29, em que o apóstolo Paulo vai pregar, vai falar, e Agripa vai dizer assim: Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Lembram-se disso? E o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que não fosse nem por um pouco, nem por muito, mas que você se tornasse um cristão definitivamente. Talvez essa seja a palavra para muitos crentes, ou professos crentes, ou religiosos, que falam evangeliquez, frequentam os serviços religiosos, são oficiais da igreja, mas são mortos espiritualmente. Não foram regenerados pelo poder do Espírito Santo. A primeira palavra: arrependa-se dos seus pecados. Se volte para Jesus em contrição, em arrependimento e diga: Senhor, salva-me, eu preciso de Ti.
Eu não posso e ninguém poderá exigir de um incrédulo, vestido de crente ou de santo, que ele evangelize. Porque nele não pulsa a ação de Deus, porque ele está morto em delitos e pecados. Então eu creio que essa é a primeira resposta. Por que muitos deixaram de evangelizar? Primeiro, porque não são regenerados. E a palavra a esses é: arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos, creia no Senhor e siga-o. Segunda questão. Os irmãos estão acompanhando? A primeira qual é? Por que muitos não evangelizam? Porque possivelmente muitos não são regenerados. Segundo, pode ser que o Espírito Santo na vida desta pessoa esteja apagado ou entristecido. Eu preciso dar sustentação para isso. Então eu quero que você leia comigo a parábola do semeador, que está em Marcos capítulo 4. Por favor, abra sua Bíblia lá. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Se você pode acompanhar a leitura, eu creio que vai ser útil e produtiva para você. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Os irmãos conhecem a parábola do semeador. Jesus conta esta parábola, que era o seu método de se aproximar dos seus ouvintes de uma maneira simples, de uma maneira muito real. Ele conta essa parábola e ele diz que o semeador saiu a semear e a semente ela caiu em diversos tipos de solos. Os irmãos se lembram disso? Jesus vai explicar isso lá no capítulo 4, versículo de número 14. Ele vai dizer: o semeador semeia a palavra. Então, o semeador é aquela pessoa que está lançando. É isso que eu estou fazendo aqui. E é o que você, quando crê no Senhor e evangeliza e proclama a palavra, você faz. Você lança a semente, você lança a palavra, a viva palavra de Deus. E essa palavra ela vai cair em alguns tipos de terrenos. Mas eu quero que você olhe para o versículo de número 18 e o versículo de número 19, que é um dos tipos dos terrenos. Olha o que ele diz ali. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Está claro o texto. Existem muitas pessoas ou muitos professos cristãos que até recebem a palavra, têm uma experiência de salvação, mas o coração e a semente neste coração está sufocada, de maneira que esta vida é uma vida que não produz frutos. E o que sufoca a semente? O texto deixa claro. Ele fala de cuidados do mundo. E aí, irmãos, a palavra do Evangelho, e a palavra de Jesus, e a palavra apostólica é a seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, os cuidados do mundo é aquela pessoa que tem somente a preocupação na sua vida, ainda que a semente do Evangelho esteja lá, a sua preocupação é com o mundo. O objeto da sua atenção é o mundo. O objeto do seu amor é o mundo. É alguém, como o texto diz, que está fascinado pela riqueza e as demais ambições. Meus irmãos, olhem para a realidade que nos cerca hoje. As pessoas estão correndo atrás do quê? Riquezas, dinheiro, para tão somente sustentar as suas ambições. E segundo o Senhor Jesus, explicando a parábola para os discípulos, ele está dizendo que quando alguém recebe a palavra, e esta palavra cai nesse coração, e ela é sufocada, e aqui é usada uma palavra muito interessante, na minha versão, eu não sei o que diz a corrigida, diz assim, entre vírgulas, concorrendo. É a mesma palavra na corrigida? Quem tem a versão corrigida? É a mesma palavra ou não?
texto diz assim, olha, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, e essa palavra está entre vírgulas, ela é para ser destacada, é como se estivesse dizendo assim, há uma guerra, e a pessoa cujo coração é como o coração entre os espinhos, ou tinha cheio de espinhos, a palavra foi sufocada, a pessoa não dá atenção à palavra, a pessoa não dá atenção aos valores de Deus, a pessoa não dá atenção aos princípios de Deus. Ela prefere cuidar do mundo, ou ter o cuidado do mundo dominando a sua vida, fascinado pela riqueza e as demais ambições. Irmãos, olhem e ouçam as mensagens que em grande parte está sendo pregado dos púlpitos da nossa nação. Querem barganhar com Deus, dizendo às pessoas, olha, venham para a igreja, venham para esta igreja, ou venham para X igreja, porque se você vier, e aí coloca assim, não, você não vai ter problemas, você vai ter riquezas, e o que é interessante é que colocam pessoas lá que dizem assim, um dia eu cheguei na igreja e a minha vida foi transformada, agora eu tenho 5 casas, não sei quantos carros e 3 aviões. Isso está errado. A mensagem do Evangelho nos atrai para Jesus. É Jesus quem salva, é Jesus quem transforma, e é Jesus quem abençoa. O simples fato de se tornar membro desta igreja possibilita à pessoa simplesmente o envolvimento de comunhão, de exercício dos dons que Deus dá àquele que crê, desenvolvimento da prática cristã do amor, do zelo, da paciência, da longanimidade, mas rótulo religioso não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. O que salva é Jesus. E nós precisamos ir a Ele. E o nosso coração não pode ter esta preocupação. Mundo, fascinação, riquezas. Nós precisamos largar mão disto. Que adianta o homem, diz a Bíblia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta. E quantos, como diz um famoso hino, tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto de Deus, mas sem Jesus e sem perdão. O Espírito Santo na vida de muitos professos cristãos está sufocado, está entristecido, porque o coração deste é simplesmente um coração que rejeita a vontade de Deus. É um coração que admite pecado, e o pecado entristece o Espírito de Deus. E quando alguém vive desta maneira, podemos dizer que muitos crentes não evangelizam, porque o relacionamento seu com o Espírito Santo ou está apagado, porque é um desobediente à palavra, à vontade de Deus, ou porque é alguém que admite o pecado, não confessa o pecado e continua pecando, e entristece o Espírito de Deus. E aí, irmãos, lembre-se das Escrituras. Quando alguém insiste em pecar e não é repreendido pela própria ação paternal de Deus, esse alguém nunca foi filho, nunca foi filiado a Deus, ou seja, nunca se tornou filho na família de Deus. Mas sim, alguém que é considerado pelas Escrituras como um bastardo. É por isso que é importante e necessário que cada um de nós, de maneira muito séria, busque no profundo do nosso coração responder essa pergunta. E talvez a resposta para muitos de nós esteja aqui. Por que será que muitos de nós não evangelizam mais? Pode ser que a palavra que nos foi evangelizada está sufocada pelos espinhos, os cuidados do mundo, as fascinações da riqueza concorrendo com a palavra, e nós esquecemos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, crendo que as demais coisas serão acrescentadas, e vivemos esse ciclo vicioso, achando que a vida resume-se a tão somente a esta vida. E eu cito Paulo, o apóstolo, guiado pelo Espírito de Deus, ele diz assim, que se a nossa esperança se limita só a este mundo, a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Alguns dias atrás eu estava lendo o meu devocional, e eu me deparei com a história de Alexandre, quando Alexandre morreu, as 3 exigências que ele fez. Os irmãos sabem quais foram as 3 exigências que Alexandre o Grande,
morreu com 30 e poucos anos de idade, ele fez quando ele morreu? Alguém sabe? Ele pediu, inicialmente, que ao ser sepultado, o seu caixão deveria ser carregado pelos seus médicos. Ele queria que no caminho, para chegar lá no cemitério, ou no lugar onde ele seria sepultado, do lado fossem colocadas riquezas. E ele queria mostrar, e queria que as mãos ficassem para o lado de fora do caixão. E a lição é muito simples. Existem certas situações que médico nenhum pode resolver problema de saúde. Existem situações que médico nenhum pode resolver. As mãos para fora significam que eu não trouxe nada para esse mundo e daqui eu não vou levar nada. E as riquezas é para dar confirmação que não ia levar nadinha para a eternidade. Ficaram lá. E nós, muitas vezes, irmãos, estamos tão envolvidos com as fascinações da riqueza, com os cuidados do mundo, e estamos nos esquecendo do que é principal. Entesourai antes tesouro nos céus, onde ladrão não rouba, e onde a traça e a ferrugem não consome. O que adianta nós vivemos neste mundo cheios de dinheiro, cheios de riquezas, e sermos pobres no terreno espiritual? Pense nisso. Por que muitos já não evangelizam mais? Possivelmente porque o Espírito Santo, dentro desta vida, está apagado ou entristecido. Pode ser que não seja regenerado, o relacionamento com o Espírito Santo está apagado ou entristecido. Terceiro, isso aqui é muito pessoal, mas eu creio que os irmãos vão entender. Uma pessoa não evangeliza porque ele nunca teve a alegria de ver alguém dizer: Jesus, me salve. Eu garanto que se há alguém aqui que tem essa experiência de ter sido um instrumento para conduzir alguém a Jesus, aquela pessoa, quando ouve o Evangelho e entende a mensagem do Evangelho e diz assim: eu me arrependo dos meus pecados e quero seguir esse Jesus até o fim da minha vida, é uma das maiores alegrias que Deus pode dar ao ser humano. Pelo menos, como eu disse, portanto pessoal, pelo menos é a minha percepção das Escrituras. Uma pessoa, e para mim esse é o maior milagre. O maior milagre é um pecador arrepender-se dos seus pecados e crer no Salvador. Eu entendo e percebo, irmãos, que muitas vezes nós não paramos para pensar no seguinte: talvez um dos maiores nomes conhecidos por nós, batistas, no mundo, seja Billy Graham. Conhecido, não é? Um grande ganhador de almas. Não é verdade? Quantas almas esse homem já deve ter conduzido aos pés de Jesus? Milhares. Mas se ele não tivesse sido levado a Jesus, ele não teria ganho nenhuma alma. Você já parou para pensar na pessoa que evangelizou Billy Graham? A alegria que essa pessoa deve ter em sua vida, ou se já partiu, na eternidade, por ter sido um instrumento nas mãos de Deus para falar do Evangelho para Billy Graham, e Billy Graham se tornar um dos maiores ganhadores de alma do nosso tempo, da nossa época, era. Talvez muitas pessoas não entendam o valor de evangelizar, porque nunca ouviram alguém dizer: Cristo, me salve, Cristo, eu me arrependo, Senhor, salva a minha vida. E esta verdade só pode ser percebida mediante a pregação do Evangelho. O sentimento de gratidão a Deus porque você foi um instrumento para evangelizar alguém, conduzir essa pessoa a Jesus. Pare para pensar o seguinte, irmãos. Uma ilustração. Se tinha uma mãe casada, os 2 filhos, e um dia o pai, que era um homem incrédulo, não se entregou a Jesus e ao Evangelho de Jesus. Chegou um momento, ele ficou doente e ela insistia, dizia para ele: você precisa crer em Jesus como seu Salvador. Ele zombava. Não, eu não quero. Não preciso dele. E se ele fosse tão bom, ele não deixaria que eu ficasse assim. O quadro foi evoluindo, ele acabou adoecendo mais até que ele morreu.
E então chegou o dia do seu velório, e lá no seu velório, no finalzinho, quando o caixão sairia, né, para a última jornada até ali a tumba, a sepultura, aquela mãe, uma mulher temente a Deus, e os seus 2 filhos pequenos, com uma certa idade que compreendiam, ela disse para eles: vá até o caixão do seu pai, despeça-se dele, porque vocês nunca mais vão vê-lo. Pare para pensar nos seus amigos que não têm Jesus. Pode ser que se eles não crerem no Senhor, eles nunca vão, você nunca mais vai reencontrá-los se eles morrerem. A não ser que você também não tenha Cristo e vá partir para a condenação. Pense nos seus familiares que não têm Cristo. Pessoas amadas por você e por mim. Se eles não crerem no Senhor, você e eu nunca mais vamos vê-los. Porque eles vão passar a eternidade num lugar de tormentos e horrores eternos. Imagine um pai que tem um filho. Imagine um esposo que tem a esposa não crente. Imagine a esposa que tem um marido não crente. Um filho que tem o pai não crente. Você não quer ver teu marido, tua esposa, teu filho, os teus amigos dizerem: eu me arrependo dos meus pecados e quero Jesus na minha vida? Você só vai entender isso, irmão, o dia que você presenciar uma coisa assim. Porque se você nunca presenciou, é um motivo que você não evangeliza. Possivelmente é porque essas pessoas nunca tiveram a alegria de ver alguém dizer: Jesus, salve-me. Eu conheci um homem, era um alcoólatra inveterado. Hoje é diácono da igreja lá em Porto Alegre do Norte. Ele bebia e saía com os amigos, e ele ganhava bem. Ele recebia o seu dinheiro, o seu salário, gastava o seu dinheiro com, entre aspas, os seus amigos. Para aquela cidade, que é uma cidade pequena, o seu status de vida era um status considerável. Todo mundo respeitava, todo mundo conversava com ele. Um dia o filho dele, na idade da Laura, começou a ir à igreja. Ele e a mãe levavam o filho até a porta da igreja e iam embora. E aquele adolescente, eu falava para ele assim: não desista, mantenha-se firme, vamos continuar orando e pedindo a Deus que Deus salve o seu pai, a sua mãe e o seu irmão. E ele continuou, ele insistiu, ele vinha aos cultos. Um dia a igreja organizou, e estava programado, a mãe dele veio para a igreja, fez uma decisão, creu no Senhor Jesus, entregou a vida a Jesus. E um dia o seu irmão mais velho também veio, mas quem não vinha era o pai. Um dia, a igreja organizou uma programação na chácara próxima, e nós fomos para um almoço lá na chácara. E quando nós estávamos saindo, nós passamos na casa desses adolescentes, dessas crianças, dessa irmã, e nós passamos para pegar o marido dela, esse irmão que hoje é diácono, estava na porta da casa, sentado dentro do carro, assim como se estivesse em coma alcoólico. Ele bebeu a noite inteira, parou o carro, não conseguiu sair do carro, e era mais ou menos umas 9 horas da manhã, ele estava ali em um sono profundo. E a esposa dele falou assim: acho que eu não vou. Eu falei: irmã, pense, vamos. E ela foi. Quando nós estamos lá, na altura de meio-dia, 11h30, meio-dia, nós olhamos para a estrada e o carro dele vinha chegando. E ele era muito violento. E quando o carro foi chegando, os irmãos nem imaginam a tensão que aquela mulher e os 2 filhos ficaram. Muito bem. Ele chegou, eu estava com o meu violão, tocando alguns hinetos, os irmãos ali cantando, muito, e alguns fazendo comida, conversando. Geralmente crente é assim, quando se reúne para comer, né? E aí, ele chegou assim profundamente alterado, não brigando, mas irrequieto. Ele falou: pastor, eu preciso que o senhor reúna todo mundo aqui, que eu preciso falar com vocês. E aí nós pensamos o seguinte: o que ele vai fazer? Vai querer alguma coisa séria, né? Muito bem, nós reunimos ali. Ele falou assim:
Hoje eu me senti o lixo do mundo. Eu acordei no meio do vômito. Estava no carro. Quando eu abri os olhos, entrei dentro da minha casa, não encontrei meus filhos e nem a minha esposa. E entrei em desespero. Onde que eles estão? Então eu soube que eles estavam aqui, eles vieram para cá e eu vim atrás e quero dizer para todos vocês hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus Cristo. Eu preciso que Jesus me transforme. Ele se ajoelhou, nós oramos com ele, aquele homem entregou a vida dele para o Senhor. Hoje é diácono da igreja. Você nunca vai saber o que é isto se você não ver alguém se converter. Como você ser um instrumento de levar alguém a Cristo. Ter alegria de saber que aquela pessoa não vai para o inferno, porque Deus usou a sua vida para comunicar o evangelho de salvação para esta pessoa. Se você nunca teve essa experiência, você não vai ser motivado a evangelizar. Muitos não evangelizam possivelmente porque não são regenerados. Outros porque possivelmente o Espírito Santo está sufocado, entristecido dentro do coração pelos cuidados do mundo e pelas riquezas deste mundo sufocado. E outros não evangelizam porque nunca tiveram a alegria de ver alguém dizer: Jesus, salve-me. E eu termino. Muitos não evangelizam porque não consideraram o valor de uma alma. Eu já citei o texto. A alma, segundo Jesus, ela vale mais que o mundo inteiro. Então eu proponho você a fazer um teste. Pegue todas as riquezas que o mundo possa oferecer, coloque num prato de uma balança e coloque no outro lado uma alma de um ser humano, e você perceberá que todas as riquezas deste mundo não são mais preciosas do que o valor da alma de uma pessoa para Deus. Você já considerou o valor da sua alma? Você já considerou o valor da alma de alguém? Você já parou para pensar que a Escritura diz que a alma que pecar, essa morrerá? Você já parou para pensar que nós morremos? E esta ideia de que nós morremos não significa que simplesmente a morte é esta morte física somente. Porque existe um outro aspecto da morte que muitos se esquecem, que é a segunda morte, onde a pessoa será eternamente separada da presença de Deus. Só um ser sem pecado poderia substituir almas pecadoras. Por isso Jesus morreu por nós, para vencer a tirania da morte, para que a alma humana pudesse então ser salva. Se você nunca considerou o valor da sua alma e da alma de alguém, irmãos, você nunca vai ser levado a evangelizar alguém. Você nunca vai ser levado a evangelizar se você não amar pessoas. Se nós não aprendermos isto, nós não vamos nos demover desta comodidade de ficarmos esperando que as pessoas simplesmente venham até nós e nós fiquemos com o nosso braço cruzado e, como diz uma música, muitas vezes com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte. Uma certa ocasião, uma mulher, ela teve um sonho. Ela adormeceu e ela sonhou consigo mesma. E no sonho dela com ela mesma, ela disse que estava na sala, olhou assim numa certa direção na casa onde ela estava no seu sonho, e ela viu que vinha uma mulher vestida como ela, vestida com os traços, blusa, roupas, tal como ela, cabelo semelhante. Porém, aquela figura era uma figura esquálida, amarelada pela morte, andando na direção dela, estendendo a mão para tocar nela. Aquela mulher, então, naquele sonho e olhando aquela figura distorcida na direção dela, ela simplesmente fez isto. Para, quem é você? E então aquela figura esquálida, figura desfigurada, olhou para ela e disse: eu sou a sua alma. Você tem se preocupado com tantas coisas, mas tem se esquecido de mim. E muitas vezes
nós estamos tão preocupados com tantas coisas que nos esquecemos do valor de uma alma. E quando nós não sabemos, não pensamos, não nos submetemos ao que a própria palavra define como valor de alma, nós não vamos evangelizar. Os irmãos já ouviram falar num pregador, num grande evangelista chamado D.L. Moody? Ouviram falar? Moody, uma certa ocasião, estava no seu escritório. Ele olhou pela porta, assim, pela janela de vidro onde ele estava, e viu as pessoas andando. E alguém perguntou para ele: por que o senhor evangeliza tanto? Ele disse: porque eu não posso olhar para esses pequenos passos que andam em direção ao inferno e ficar incólume sem fazer nada. Ele sabia o valor de uma alma. Quando Jesus olhava para alguém, percebia as pessoas, a Bíblia vai dizer que Jesus se compadecia dessas pessoas. E só vai se compadecer dessas pessoas quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem sabe o valor de uma alma. Então eu concluo as minhas palavras nesta noite a todos aqui dizendo assim: qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Qual foi a última vez que você compartilhou Jesus e o nome dele, a salvação que há nele, com alguém? Se a sua resposta for não me lembro, essa resposta é ruim. Porém, se a sua resposta for eu nunca fiz isto, ela é pior ainda. A grande questão é que muitos crentes deixaram de evangelizar, e deixaram de pregar, e deixaram de cumprir a obra mais importante para a qual nós estamos neste mundo, simplesmente porque alguns destes não são regenerados. São nominais. Estão na igreja, mas nunca fizeram parte da igreja. Outros não evangelizam porque o Espírito Santo, o relacionamento desta pessoa com o Espírito Santo é um relacionamento onde ele está apagado, porque a vontade de Deus não é importante. Ou porque o pecado foi admitido dentro do coração, o Espírito está entristecido, porque o Espírito não coabita onde o pecado está. Ele não tem prazer nesse lugar. E então a vida é uma vida que só quer riquezas. Está fascinada com o mundo, está fascinada com as riquezas. Os valores desta vida são os valores deste mundo. A obra de Deus e o reino de Deus deixa para lá. Outros não evangelizam porque nunca tiveram o privilégio, a alegria, a bênção de ser um instrumento nas mãos de Deus, como um servo, somente um servo, para conduzir alguém a Jesus e aquela pessoa ouvir o evangelho, pela graça de Deus abrir o coração para o poder de Deus e essa pessoa dizer: eu me arrependo e creio no Senhor. E pode ser que muitas pessoas já não evangelizam mais, porque não pensam mais no valor de uma alma. 4 questões que se propõem a responder por que a igreja não evangeliza mais. Eu não sei se você e eu, quem está aqui, encaixa-se em algum deles. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você pode mudar isto. Cerramos o mês de missões e fica esse desafio. Nós precisamos sermos os Bíblias, novamente. Os evangelizadores, os proclamadores. Porque nós estamos neste mundo, é para isso. Para honrar o Senhor e para falar dele a todas as nações. Que Deus, pela sua graça, nos ajude. Que Deus nos guie. Que Deus nos ajude a sermos pregadores e proclamadores do Evangelho de Jesus a quem não conhece.